Vamos tratar um pouquinho, antes da gente convidar aqui o nosso entrevistado que já está na bancada. Eu achei machista a sua declaração, dizendo que a importância maior de Nina é ser esposa de Paulinho. E aí, Georgia, o que você achou disso? Eu vou dizer qual é... existem várias circunstâncias políticas em que as mulheres são colocadas na disputa eleitoral como um apêndice do marido, do pai. São situações que o vínculo familiar suplantam uma vocação e uma trajetória política. É diferente com a vereadora Nina. Ela já estava na política, ela tem uma trajetória, ela nunca terceirizou o mandato dela, então na forma como ela conduz a política, eu não acho que seja justo colocar a trajetória, o caminho e até o sonho, como ela colocou ali, o desejo de ir para a Câmara Federal como um crédito ao prefeito Paulinho Freire, que está agora no cargo de prefeito, que foi deputado federal. Obviamente ela se beneficia dessa estrutura do vínculo familiar e do vínculo político, da estrutura do grupo, para pensar em projetos maiores do que quando estava sozinha. Então, eu gostaria de fazer essa ponderação. Não, e sem falar que Nina já era vereadora quando conheceu Paulinho, também vereador, ou seja, a trajetória política dela não foi construída em cima do nome de Paulinho. Então, Nina tem a sua estrela própria. Nina trilhou, né, a sua trajetória política de uma forma completamente independente, autônoma, baseada no trabalho dela, no nome dela, enfim, inclusive fala-se que Paulinho Freire chegou onde chegou também com o trabalho de Nina, com a ajuda de Nina. Se ele é hoje prefeito, é porque ela também trabalhou muito para que ele chegasse a ocupar o cargo que atualmente ocupa. O que é uma verdade, mas eu observei que vocês interpretaram de forma equivocada o que eu falei sobre o peso político de Nina, né? E eu fico bem à vontade em relação a isso, porque eu sempre combati declarações machistas e outras situações. O fato é que, sem desmerecer a trajetória, a carreira política, o mandato conquistado individualmente, sem ter vínculo com Paulinho, o primeiro mandato que ela conquistou e tal, e ambos conquistaram juntos o mandato também de vereador na última eleição em 2020, né? A questão é a seguinte, é que quando eu falei no peso político, é que quando a gente está falando sobre composição de chapa, e aí sim eu falei, Nina, se fosse candidata a deputada federal hoje, ela teria condição de ser candidata sozinha, sem os apoios que tem vindos de Paulinho, do grupo que apoiou Paulinho, teria uma dificuldade bem maior. Ela poderia até se eleger, qualquer um pode, mas eu estou falando nisso. E a outra situação do peso político é que, para ser alçada a condição de candidata ao Senado, aí sim a gente tem que ser bem realista, porque iria ser uma vereadora candidata ao Senado numa chapa se você pode ter um Álvaro, por exemplo, ex-prefeito de Natal. E aí, sem nenhum tipo de hipocrisia, quem tem mais peso político, tirando o Paulinho, Álvaro ou Nina, para formar uma chapa, do ponto de vista individual dos dois? Aí o gênero entra. Aí o gênero entra para beneficiar a Nina. Aí quando eu falo... Porque a gente precisa também de uma mulher nessa disputa. Aí é outra história. Quando você vai formar a chapa, a questão da mulher sempre ajuda. Mas quando você trata especificamente da formação da chapa, pelo peso que a chapa vai ter eleitoralmente, você vai ter aqui o peso do atual prefeito de Natal, ou você vai ter o peso do ex-prefeito de Natal. E se você entra com uma vereadora sozinho, só com um mandato, como se fosse Brisa no PT, ou Tabata e tal, você tem um peso diferenciado. O que eu falei foi exatamente isso, sem desmerecer absolutamente a trajetória dela.